Boa noite a todos. Cá estamos, dia 23 de dezembro, quase vésperas de Natal, com mais aqui uma conversa aberta com o Dr. Carlos Carvalho, sobre lixo, fonte de luz. Passo a palavra ao Dr. Carlos Carvalho. Ora bem, boa noite a todos. Hoje é a última reunião das leis de lixo, fonte de luz, portanto ficamos na nona lei da última vez, portanto que era a lei do sacrifício, que era aquela que deu origem àquela parábola de que mais fácil é entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque diz, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. Era a nona lei. E esta do camelo e da agulha, vocês sabem exatamente o que é. Do camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. É que um camelo sempre passava pelo fundo da agulha, sabiam? Mas o rico era difícil entrar no reino dos céus, sobretudo o rico orgulhoso. Não sabem a razão desta frase. Não. Pronto. Muita gente pensa que é meramente, portanto, que é apenas uma frase meramente, portanto, de retórica, não tem nada a ver com a realidade. Mas sim, as cidades daquele tempo eram fortificadas, viviam, portanto, desenvolviam-se dentro das muralhas de defesa das cidades. E havia naquela zona havia umas portas muito estreitas e muito baixas na muralha, que eram umas entradas ou saídas, dependendo, em que era muito difícil conseguir fazer passar um camelo pelo fundo da água. Essas portas chamavam-se agulhas. E fazer passar um camelo pelo fundo de uma agulha, tinham que fazer deitar o camelo e o camelo tinha que ir rastejando para passar debaixo da agulha. E com toda essa dificuldade, o mestre disse que era muito mais fácil fazer passar um camelo pelo fundo de uma agulha, independentemente de toda a dificuldade que envolvia, do que um rico entrar no reino dos céus. Portanto, não foi figurativo, era mesmo real a história do camelo passar pelo fundo de uma agulha. Agora, claro, nós que não usamos agulhas neste nosso lugar, e estes séculos todos depois, pensamos que estão a falar do buraquinho da agulha de passar o fio da linha para cozer. Mas não, o camelo passa mesmo pelo fundo de uma agulha. Agora, de certeza que ele não passa pelo fundo do buraquinho da agulha que nós usamos para cozer. Aí ele não passa. Nem com vontade. Aí não. Ora bem, e vamos agora à nossa 10ª lei, que é a lei da obediência. E aqui em Marcos 12:17 diz o seguinte: e Jesus respondendo, disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ora bem, isto é a lei da obediência, que diz que devemos obedecer às leis. As leis existem para serem obedecidas, para serem respeitadas. Respeitar é exatamente o cumprir a lei, o obedecer.
Ora, esta lei da obediência é uma lei que nos diz que perante o mundo terreno, não é? Perante o mundo terreno, o mundo material, nós temos que guardar a parte material para a quem pertence e a parte espiritual para a quem pertence. Ora, o que é isto? Isto quer dizer que devemos cumprir o donativo dos impostos e tudo mais que é cobrado pelo Estado para manter, em termos de funcionamento, toda a máquina que dele depende, para pagar os salários, o pessoal, etc, etc, etc. Então, alguém entre a multidão, quando Jesus falava, chegou junto a ele e perguntou-lhe: Senhor, é lícito que paguemos os impostos aos publicanos? E porque era a classe que cobrava os impostos, e então o mestre pegou numa moeda e apontou para a pessoa, dizendo: de quem é a cara que está crivada na moeda? E respondeu-lhe: é de César. E Jesus disse: então, se é de César, dai a César o que é de César, e a Deus aquilo que lhe pertence, ou a Deus aquilo que é de Deus. O que é que isto quer dizer? Devemos desligar-nos dos bens materiais e doar ao espírito, à parte espiritual, aquilo que lhe pertence. Ora, a parte espiritual nunca é cobrada, nunca é negociada, porque está acima de qualquer preço. Porque não estamos a falar de igrejas, não estamos a falar do que quer que seja para manter em funcionamento esses edifícios e todos os departamentos que estão criados. Não é disso que estamos a falar, mas da espiritualidade sem corpo físico, quer dizer, sem ter um templo de pedra erigido, a espiritualidade do espírito. Então, dar a César o que é de César, portanto, dá ao mundo, pagar ao mundo aquilo que é do mundo, e a Deus o que é de Deus. E isto é uma obediência, porque as leis são todas seguidas de um processo de obediência. Quando se criam as leis, é para serem respeitadas, obedecidas, cumpridas. Então, daí vem o decálogo, os 10 mandamentos que foram entregues no Monte Sinai para haver efetivamente toda a gravação daquilo através do fogo nas pedras. Que fogo? Era um tipo de laser que foi usado. E então, os 10 mandamentos são muito importantes porque são a base da civilização. Representa a lei superior ou lei sublime. E o que é que diz? Esta lei é difundida sempre pelos civilizadores em todos os mundos. Em todos os mundos de carne, eles dão esta regra, que é respeitar o Altíssimo Senhor acima de todos os outros
deuses. Não fazer imagens do que há em cima nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não tomar o nome de Deus em vão. Santificar o dia do sábado, dedicando-o ao Senhor. Honrar o pai e a mãe. Não matar. Não cometer adultério. Não furtar. Não difamar ou dizer falso testemunho contra o próximo. Não cobiçar ou invejar os bens ou posses do próximo, tudo o que ele tiver. São estes princípios das leis civilizacionais, das leis humanas, das leis divinas, que se resumem, no fundo, a tudo, que é respeitar o próximo, vendo nele a divindade. Então isto aqui é o decálogo, portanto a lei superior ou lei sublime, pela qual se devem reger os homens neste mundo. Os preceitos da lei são próprios neste mundo e foram dados pelos civilizadores que desceram dos céus. Então, por isso, temos aqui a lei da obediência. É interessante analisar o conteúdo desta lei, que está, curiosamente, na Bíblia também, e que diz exatamente isto, esta parte. Não fazer imagens. Atenção, não fazer imagens. De quê? Do que há embaixo na terra. Portanto, aquilo que está na terra, embaixo aqui na terra, não fazer imagens. E diz também, e diz debaixo da terra, também, e nem nos mares debaixo da terra. Vejam bem as referências. Não fazer imagens do que há embaixo na terra, pois vírgula, debaixo da terra, duas coisas distintas e reforçadas, e nem nos mares debaixo da terra. Ora bem, nós hoje aqui podemos entender, aliás, o mandamento é não faça imagem daquilo que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra e nem nos mares debaixo da terra. Ora, este mandamento é muito interessante se analisado em pormenor. Muita gente não sabe que na terra há pontos ou zonas consideradas sagradas e que são habitáculo de seres divinos. Também não sabem que debaixo da terra também existem seres considerados divinos que estão lá a viver. E nos mares debaixo da terra. Então, nós vemos, isto é analisado aqui no livro Lis, Fonte de Luz, é analisado e diz exatamente: não fazer imagens do que há embaixo na terra. Refere-se às bases dos Elohim, que quer dizer aqueles que desceram do céu, e que no tempo de Moisés, algumas ainda estavam na superfície do planeta, sobretudo no alto das montanhas. Hoje já não sucede isso, atualmente. E debaixo da terra, bases remanescentes de outras convulsões
evolutivas existem, assim como cidades extraterrenas e centros intraterrenos. Portanto, isto aqui faz essa analogia. A todos estes está proibido o acesso livre de qualquer ser da superfície e se aí entrar acidentalmente, nunca mais retornará. Só entram aí os convidados e são muito poucos. E diz ainda a lei, nem nos mares debaixo da terra. E então, análise, centros oceânicos e seus ocupantes extraterrestres. Os mares debaixo da terra também se referem ao mundo oco, onde vivem os filhos de Deus no paraíso não corrompido que está constituído aí. A todos estes locais está interdita a entrada da humanidade. Por isso não deve o homem desejar entrar nesses mundos. Temos aqui referências a algo, eu já falei aqui sobre os mundos internos uma vez, dei aqui essa palestra, e aqui o temos baseado na própria Bíblia. E este livro está constituído pelas leis que emanam nas águas do Rio Lis. Do Rio Zeza, quero dizer, sobre o Lis. Também, portanto, as leis maiores divinas são as que regem, e além destas, foram estabelecidas outras leis menores, que são as leis do sacerdócio, que são aqueles que servem aos princípios mais altos e que têm leis menores para se regerem. Com base nisto, a obediência, ou lei da obediência, é direcionada apenas, basicamente, para as leis divinas, que são soberanas, são leis de Deus e estão dentro da lei natural. Ora bem, não sei se querem comentar alguma coisa sobre isto, deixo aqui a vossa capacidade de comentar sobre esta descrição desta lei. Agora temos só mais duas para a gente acabar. Digam. Queria perguntar, boa noite. Boa noite. Boa noite. Queria perguntar, no livro de Telos, só li um, no livro de Telos fala de, não é de tudo, mas pronto, de tudo o que foi permitido falar. Mas eu já vi imagens, não é a primeira vez que fazem imagens que são mesmo muito lindas, são paradisíacas, para nós vermos, mas não são fotografados. Uhum. Depende. Alguns são fotografados, outros não são, é conforme. Eu tenho uma imagem da mãe fotografada, já mostrei a vocês. Mas o que diz a lei, a lei diz assim, exatamente. Não fazer imagens do que há em cima nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra e nem nas águas debaixo da terra. Portanto, e depois mais adiante, depois na descrição da lei, que eu não pus, só pus aqui a definição da lei, mas na descrição da lei diz: e não se dobrará em frente a elas, nem as adorará ou prestará qualquer culto. É o que diz a lei. Ou seja, não é proibido fazer imagem ou representar a imagem apenas com aspecto
de dar uma ideia ou a total ideia de como é o ser ou o tipo de seres com que contactamos ou com que contamos. Mas não vamos estar ali a pôr-nos a adorar a imagem, não. E quando se vê as pessoas, sobretudo no Oriente, a fazerem isto, os atos de devoção e votivos, também sobre votos, diante de uma imagem, diante de um ídolo ou diante de um objeto sagrado, não quer, e as pessoas dizem, está a adorar. Não, não está a adorar. Está a prestar apenas respeito àquele sinal, àquele símbolo, como uma coisa mais externa que eles conseguem tocar uma pequena parte do corpo, da essência daquela divindade, daquele ser muito amado. Portanto, eles não estão, os orientais não estão a adorar a imagem. Estão, sim, a fazer os votos, como eles são muito internos no processo de trabalho, eles fazem o trabalho interno com uma força e uma devoção que eles põem, mas é tudo para dentro. E aquilo que estão a fazer é um símbolo da divindade, mas que essa divindade também representa uma força interna que atua em nós. Daí, por exemplo, um dos trabalhos que se faz a nível do budismo tântrico é a Tara Verde, no Tibete, o trabalho com a Tara Verde, a mãe Tara. Tara é nada mais, nada menos do que a mãe divina, e que no Japão é Kannon, que aliás é igualzinha, tanto a Kannon como a Tara são iguais na representação. Ou Kuan Yin na China, é exatamente a mesma. E por isso, quando estamos a fazer votos ou devoção, nós estamos a fazer a adoração de Tara, mas a Tara constitui a nossa própria Bodhisattva interna. A Bodhisattva é a reunião das 21 Taras dentro da mitologia tibetana. Portanto, as 21 mães, de várias cores, tem também a Tara branca, tem de todas as cores do Tantra, as 21 cores tântricas, precisamente formam a Bodhisattva. E a Bodhisattva é um trabalho interior, uma canalização interna da energia pura, da energia, portanto, da pureza, da energia virginal que está em todos nós, sejamos homens ou mulheres, apesar de ser trabalhado com uma imagem feminina. Ora, isto quer dizer que a devoção é feita num sentido interno espiritual e não numa adoração de um boneco de barro, do que for, de cerâmica, disto, daquilo, mas sim na representação apenas para a concentração. No fundo, é um trabalho de yoga que é feito ali. Os católicos, a maior parte, porque perdeu esse princípio antigo que tinha dos tempos dos monges, com quem lidavam, e que tinham um ensino mais profundo, ao perderem essa conexão, passaram mesmo a fazer adoração por não saberem fazer outra coisa mais espiritual. Passaram a adorar a imagem. E depois lá vem a história do dar beijinhos à imagem e esta coisa assim. Isso tudo são votos de um processo Bhakti, o Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção, que é vertido desta forma num cristianismo não instruído devidamente
e que canaliza essas energias de uma forma inconsciente. E, mesmo assim, já muito fazem eles, coitados, porque os sacerdotes cristãos católicos não fazem grande orientação, como deveriam fazer, como também não fazem o trabalho dos mortos. E é assim. Ora bem, mais alguma dúvida sobre isso? Tudo bem, Umbelina? Ok. Pronto. Então agora vou seguir. Ninguém mais tem algo a perguntar sobre esta lei? Então vou seguir à 11ª lei, a lei do sucesso. A lei do sucesso, esta lei tem outro Evangelho de João, 14:12, que diz o seguinte: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e este fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ora bem, isto fala da lei do sucesso. A lei do sucesso é a lei de sucessão. Portanto, em verdade vos digo que aquele que vier depois de mim também fará as mesmas obras que eu faço, e não só as mesmas, mas outras ainda maiores do que esta. Certo? Isto é a lei da sucessão. Está precisamente a dar a lei do sucesso e da sucessão. O sucesso das obras que serão maiores e melhores do que aquelas que ele fez. E é o que sucede, o que vai a seguir. Então, esta lei de sucessão, as obras de Cristo, que é exatamente aquele que é o Filho do Pai, o Filho do Pai, o nosso Filho do Pai, que é a energia, a essência que está no coração, esse é que é o Cristo. As obras dele são inúmeras, e não há livro que consiga registar todas as coisas por ele realizadas. Mas o sucesso depende de crer, acreditar na verdade, que é possível realizar e obter. Por isso é necessário uma grande convicção, grande fé, grande força para realizar. Portanto, no tempo da missão do Mestre Jesus, ele esteve limitado no corpo, esteve limitado no tempo e, portanto, e no local. Não podia fazer as obras que quisesse, tinha que fazer só as que poderia. Daí que ele tinha limitações. E essas limitações não o deixavam ser plenamente total na sua expressão do que podia fazer. Por isso ele disse que outras obras maiores seriam feitas. É necessário, para isso, é necessário ter confiança e certeza naquilo que a divindade nos mandou realizar. É para isso que estamos aqui. Algum comentário sobre isto? Ok. Então, vamos passar à 12ª lei, que é a lei do amor. E Jesus disse:
Isto é em Mateus 22, 37 a 40. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Portanto, esta lei, que é a lei do amor, é a lei pela qual nos é mandado amar o próximo. Mas atenção, amar o próximo como a ti mesmo. Quer isso dizer que não te esqueças da tua pessoa no ato de amar. Não te desprezes a ti, como não desprezes o outro, valorizando-te a ti. Não, valoriza-te a ti e valoriza o outro de igual maneira que te valorizas a ti. E ama-o dessa forma. Por isso, nós temos que aprender a amar-nos a nós mesmos para podermos ser bons distribuidores do amor aos outros. Temos que nos amar a nós. Esta é a lei sublime, a única que tudo move e sobre a qual todas as outras assentam, que é a chave de todas as realizações, o amor. O amor, mas o amor precisa de ter quem acredite, tem que acreditar no amor, tem que crer que acreditar, porque se não acreditar, o amor fica fraco, fica pouco consistente. Daí que portanto, este amor é para com todos os seres, para com os animais, para com as pessoas, para com as plantas, para com tudo. Diz aqui, a chama da consciência de Deus é o Atman divino. Está em todos os corações de todos os seres. Os animais também o portam. É por isso que a crueldade exercida contra os animais será cobrada àqueles que a exercem, pois estas são as consciências angélicas puras e inocentes. Devem ser consideradas como as crianças. Portanto, referência aqui aos animais e como devemos agir com eles. Daí que a importância deste livro, com as leis de Lir, vamos repassá-las. Portanto, a primeira lei é a lei do pensamento. A segunda, a lei do suprimento. A terceira, a lei da atração. A quarta, a lei do recebimento. A quinta, a lei do progresso. A sexta, a lei da compensação. A sétima, a lei da não resistência. A oitava, a lei do perdão. A nona, a lei do sacrifício. A décima é a lei da obediência. 11ª, lei do sucesso. 12ª, lei do amor. Portanto, estas 12 leis de Lir foram aqui por nós debatidas ao longo destas nossas reuniões e
o importante é que elas são a expressão de uma lei enorme, que é a lei magna, ou a lei divina, a grande lei, que é tudo aquilo que nós seguimos e que nos orienta, que nos protege, que nos concede a liberdade, a luz e a vida. É isso. Portanto, aqui nós terminamos o livro. Para nós, outras coisas o livro tem, mas estas eram as mais importantes. O que é que vocês acham disto? Destas leis? Está sem som. Não tem som. Carregue no microfone. No meu entender, ou seja, são as leis que nós precisamos, que devemos seguir para o propósito que Deus... Pronto. Sim, a lei superior que nos é mostrada, exatamente. Exato. Digam, Belina. Eu Perdeu o pio. estou a ficar com receio. Para mim, mas o que é que estou a... Por exemplo, em Ágata poderá ter 30 leis. Aqui pode ser 10. Noutro sítio pode ser... Não. Isso, não, Então. não. Isso são as leis básicas, portanto, que nos emanaram para o nosso trabalho, as leis que vieram do lixo para a gente trabalhar. Pronto. Mas isto é importante nesse sentido. Então, aqui, a não resistência Exato. É aquela e a obediência... Quando te derem uma bofetada no lado direito, oferece-lhe o outro. Portanto, não te revoltes. O que isto quer dizer é ser pacífico, aguenta e não te revoltes, porque não vale a pena pegares na ponta da espada e seguires à ponta da espada, porque a violência só gera violência. É o que isso quer dizer. Diga. Não ouvi nada até agora. Não ouviu? Não, o som corta de vez em quando aí. Aí consigo é que corta, que a gente deixa de ouvir. Mas o que eu estava a dizer era o seguinte: isto quer dizer que perante a provocação, não responder com a violência, ou à violência não responder com violência, porque isso não leva a nada, só leva ao aumento de uma espiral de violência. E é o que isso nos diz. Basicamente é isso. Essa lei é a lei da não resistência. Estamos a passar. É uma das provas que estamos a passar. Estão-nos a meter até dentro de daqueles espremedores de carne e a fazer moinho. E a obediência também estamos a passar. Qual? A obediência já estamos a começar a passar. A obediência, eu acho, a lei da obediência, sim, nós devemos obedecer à lei da obediência, mas eu acho que a gente está a precisar de levar a lei da revolta. Precisamos de uma nova lei. E não propriamente uma obediência perante aquilo que nos põe em cima. É a altura, está a ser a altura do escravo, quando vem o chicote para lhe bater no corpo para ele trabalhar, dele agarrar mesmo o chicote e puxar o chicote para ele e trazer pelo ar também o que chicoteia e mais o chicote. Está quase nessa altura. Nós relativamente, Diga. relativamente à lei da obediência, eu gostei muito das
digamos, da palestra que o Dr. Carlos fez. Eu creio que, pronto, salvo melhor opinião, não é? Pronto, que quando as leis humanas entram em contradição com as leis divinas. Claro, aliás, ali se ressalvou que a obediência deveria ser à lei, às leis maiores, não Exatamente. às leis humanas propriamente. Eu li ressalva isso. Diga. E quando, digamos, e é um princípio, digamos das diversas tradições espirituais, quando, mais esclarecidas, desde o cristianismo gnóstico ou outras, até as espiritualidades orientais, quando as leis humanas, ponto, entram em contradição com as leis superiores, ponto, é o dever da nossa consciência não obedecer às leis humanas. Aliás, isso é um dos princípios até que a nossa Constituição Exatamente, sim. da República contempla, que é a lei, que é o direito à desobediência de leis injustas. É o direito de resistência. O direito consagrado. Exatamente, é o direito de resistência ou desobediência a leis, ordens ou qualquer exigência absolutamente injusta. É nosso dever lutar pelo direito da justiça. Pela justiça, não propriamente um direito em tribunal, mas um direito assumido por cada cidadão, por cada indivíduo, direito de ser justo e de responder justamente. Sim, aliás, o próprio Mestre Jesus disse que procurei o reino de Deus e a sua justiça e tudo vos será dado por acréscimo. Por acréscimo, exatamente, foi isso mesmo. Por isso, todo este processo, as leis aqui são as leis divinas que têm que ser sempre ressalvadas, porque essas, precisamente por serem divinas, são perfeitas. Não têm em si algo que possa ferir, magoar suscetibilidades ou quer que seja. Só vai magoar os interesses dos torcidos, aqueles que querem torcer a lei. Aí a própria lei a própria lei sai-lhes da mão, não consegue ser manobrável. Ora bem, mais algum comentário específico? Bom, então eu vou ir além, continuar. E agora vamos então, uma vez que o livro de Luís Fonte de Luz foi aqui um bocado espremido, entre aspas, vamos ver o que há em Luís, o que temos de Luís aqui, o que é que nós temos de Luís. Temos as maravilhosas leis que são muito importantes. Temos também conhecimento que nos advém de lá, porque aquela zona do arco de Lis, quando falo em arco, portanto, podemos falar num fragmento de círculo, portanto, o que eu chamo um arco, porque se formos a ver a gestão geográfica de Lis e a abrangência de Lis, ela estende-se para muitos quilómetros adiante, ou seja, vai até à zona do Médio Gorge, na Bósnia,
vai, por outro lado, vai até o Japão, até à zona de Akita, vejam bem até onde vai o raio deste centro. Portanto, vai também até à zona, portanto, da Irlanda, vai até à zona da Irlanda, vai também até, portanto, uma área que é aqui nos Açores, até aqui ao pé mesmo da ilha de São Miguel, que é onde está depois, há vários centros LIS. Aqui em São Miguel existe o LIS Anuea, LIS Anuea. Entretanto, temos vários outros centros de LIS. Na zona dali da Ferreira dos Eus, aquela zona ali, é LIS Fátima. LIS Fátima. Temos LIS Lourdes, temos, enfim, temos LIS Medjugorje, temos muita expansão do LIS. E então é bastante importante como a esfera da mãe se prolonga para vários quilómetros adiante. Nesta altura do ano agora, portanto, falou-se do nascimento de Jesus. Ora, segundo o relato dos cronistas do tempo, quando registaram o nascimento de Jesus, dito Jesus, ainda os pastores tinham os rebanhos no campo. Pela noite dentro tinham os rebanhos no campo. Ora, isso só acontecia uma única vez em Israel, que era na época do verão. Portanto, é muito provável que o Mestre Jesus, com o caráter que ele tem na sua personalidade, etc., não há dúvida que ele nasceu com portanto, de certeza num signo de leão. Aliás, não é por acaso que ele é chamado o Leão de Judá. Portanto, ele nasceu no signo do leão, em pleno solstício de verão. E tinha também no seu mapa astral, seguramente pelas características dele, ele tinha exatamente ascendente em Áries, em Carneiro. Portanto, ele era leão carneiro, que era um bocado complicado. Uma energia um bocado forte. Ora, só um momento, que parece que tenho aqui o meu gato. Tenho aqui. Onde é que está? Enfim, visitantes. Se não entra pela porta, entra pela janela. Foi. Muito bem, e é assim, nós estamos aqui para analisar exatamente a expressão de LIS. LIS é um foco planetário, um foco de uma energia planetária, muito anterior a Maria, até porque a energia de Maria não tem nada a ver com Maria.
a Mãe de Jesus, é uma energia já ainda muito mais antiga, é uma energia que está no planeta com a sua expressão, e desculpem lá, este meu gato é um chatinho, entrou pela janela e agora quer sair pela porta. Eles são tremendos, anda cá. Para abrir a porta, para entrarem todos, isto é tudo ao molho e fé em Deus, de certa forma. É assim. Anda cá ali, que foste abrir a porta ao teu colega, não é? Pois, é isso. E quando eles me trazem um ratinho para cima da cama? É um presente, doutor. Vão caçar e É depois presente. matam-no lá no quarto. Vêm brincando com ele e até o matarem no quarto. E depois deixam-no na cama, ou então comem-no ali ao pé de mim. Ai, Enfim, o que é que eu faço? Gatices são gatos. Não se pode fazer nada. São assim mesmo. A gente é que também não seria muito agradável, certamente, comer ratos, mas pronto. não. É assim. Bom, mas como eu estava a dizer, Lis é permeado de uma energia multissecular, uma energia bastante anterior, e tem conexão tanto com a energia dos tempos da Lemúria, como tem conexão reforçada com as energias atlantes. Sobretudo pela localização, Lis estava mais ligada na Atlântida. Portanto, quando foi do fim da Atlântida, por isso ficou aqui o polo Lis Anoea, que Lis era exatamente aqui em pleno Atlântico. E depois é que surgiu o ramo de Lis em Lis Fátima, ou Fátima Lis. Os meninos entendam-se. Também vai ser a Argentina. Diga. Também vai até a Argentina. Sim, vai. Não só. Mas Lis em si não vai à Argentina. Tem influência, mas já não vai. Ali na Argentina já é outro foco, que é o foco de Erques. Exato, é isso. É Erques. Entram focos ali vários na zona dos Andes, ao centro Andes, há vários centros ali e subcentros. Portanto, que têm... Doutor, quando falam sempre nas Três Marias, nunca ninguém, até hoje onde eu estava, nunca ninguém explicou que as Três Marias é uma energia masculina. Nunca ninguém explicou isso. Isso também estão a esconder porquê? As Três Marias têm que ver com a constelação de Órion, com o cinturão de Órion. Mas a minha pergunta não é essa, é porque é que nunca explicaram que Três Marias não é feminino, a energia é negativa, é masculina. Pronto, é assim, todo o feminino tem o masculino e todo o masculino também tem o feminino, não é? Chama Três Marias. Eu também tenho um gato que é o Maria, que é o Zé Maria. Ele é Zé e é Maria, está a ver? Tem o lado feminino. Mas eu estou a brincar. Mas as Três Marias são chamadas as Três Marias, mas são as três grandes estrelas da cintura de Órion. São as três que estão alinhadas e que equivalem, batem certinho com os três pontos
dos vértices das 3 pirâmides do Egito. Estão alinhadas precisamente na direção. Diga, diga. Mas às vezes estão aqui em cima as Três Marias. Sim, mas elas alinham mesmo, estão mesmo em cima, por cima mesmo das. Batem precisamente, cada uma vai cair em um dos vértices de cada uma das pirâmides. E porquê é que a rebelião, aquela revolução toda em Orião? Acho que eram canibais, não eram? Diga. Acho que uma parte da população, não sei lá, mas acho que eram canibais e muito maus uns. Aonde? Em Orião, há muito tempo. Não exatamente. Em Orion havia muitas civilizações, uma zona da constelação é cheia de planetas habitados já por humanoides e por outras raças, e uma outra parte de Orion é habitada por reptilianos, portanto, por reptilianos. E esses reptilianos é que, por natureza, eles são comedores de carne e portanto, comem outros animais e até inclusivamente seres humanos. Tal como acontece com certas feras. Eles não o fazem por maldade, é a sua natureza. Isto é a história do escorpião que pede para atravessar o rio, não é? Não sei. Diga? Não sei essa história. Pronto. O escorpião quer atravessar o rio e pede ajuda a um outro animal que o atravesse. E o animal diz, eu não sei, eu levava-te, mas tu, como és escorpião, tu picas e tens veneno. E ele diz, não, eu não te vou picar. E então lá vai, salta para as costas do outro e o outro vai nadando e ele vai indo. A determinada altura, o que é que acontece? O escorpião não se contém e dá-lhe uma ferradela. E o outro diz, escorpião, para que fizeste isso agora? E o escorpião disse, o que queres? É a minha natureza. Assim também os reptilianos não nos comem por maldade, é a natureza deles. É por simpatia. É assim, pronto, mas é um bocado isto. O instinto diretamente vai nesse sentido, vai na predação. Portanto, não são propriamente maus. Agora, a situação, claro, isso levou a confrontos outros, porque a Guerra de Orion não surgiu assim do nada. Surgiu por interesses entre as casas comerciais e diferentes entre as casas comerciais e as casas governativas. E depois, por haver determinados favores concedidos aos reptilianos, alguns dos nobres das outras casas não gostaram desses favores e foi por aí que a coisa começou. Tá bem. Mais alguma dúvida? Já agora, a gente falou hoje um bocadinho na entrada sobre a história de Jesus e sobre a questão daquele que foi parar à cruz quando desaparece
portanto, do túmulo. Ele é enterrado num túmulo, não é enterrado, é guardado num túmulo que pertencia a José de Arimateia. José de Arimateia era tio e amigo da família, porque ele era tido por tio, mas não tinha laços consanguíneos com José, não era irmão de José, mas muita gente pensava que sim, de José, o chamado São José. Não, José de Arimateia era amigo de muitos anos da família e era comerciante, ia muitas vezes nas caravanas ao Oriente, levou Jesus nos seus primeiros anos para o Oriente, primeiros anos, quer dizer, a partir dos 17 anos, quando ele foi para o Oriente, que antes disso ele esteve pela zona portanto, como se chama aquilo, do Egito, esteve também na zona da Etiópia, Egito, Etiópia, Grécia, e depois é que veio para Israel. E posteriormente foi para o Oriente, ainda antes de iniciar a sua missão, quando tinha 17 anos é que foi para lá. E, então ele, quando José de Arimateia, portanto, cede o terreno para porem os restos mortais do mestre, que também era mestre, porque os três eram mestres, e então foi colocado lá. Veio durante a noite uma nave, veio descer e vieram roubar o corpo dele. E esse corpo foi levado para o interior da nave precisamente para não haver forma de o pegarem, porque queriam destroçar o cadáver, queriam também roubar o cadáver. Havia muita pressão política na altura, percebem? E daí que, quando o levaram, deixaram o lençol do corpo dele, que cobria o corpo, deixaram-no dobrado em cima de uma prateleira de pedra que estava no próprio túmulo, dobrado de uma certa forma. E então essa forma e o código que tinha, da maneira como estava dobrado, queria dizer: este vai voltar. Era o que dizia, eu queria dizer a forma de dobrar do lençol. E depois as aparições de Jesus, supostamente, depois de morto, são partes fantasmagóricas, mas quem aparece não é Jesus, nem é aquele que morreu. É sim o comandante da nave que aparece. É ele que caminha com os discípulos a caminho de Emaús, que vai com eles, eles não o conhecem, e só o reconhecem quando ele começa a falar com eles, é que veem que, não parecendo, é ele. E o mesmo acontece quando estavam fechados dentro portanto, dentro da casa, e ele aparece nessa ocasião, e é quando o irmão, na ocasião, diz que não pode ser, e realmente verificam depois que sim, e que ele diz que não podem tocá-lo, que não podem chegar-se a ele, porque não é possível. E porquê é que não é possível?
porque ele não é um ser, não é uma pessoa, ele era um holograma projetado da nave. E foi esse que caminhou, foi esse que esteve com eles. Nessa altura, onde é que estava Jesus? Jesus estava em Antioquia. Em Antioquia, na Turquia. Quando isto sucedeu, ele estava na Turquia. E depois daí deslocou-se para Éfeso também, e depois foi para a Capadócia, onde esteve, e daí então mais tarde saiu com a sua mãe, que estava a viver em Éfeso com o apóstolo João, e foram juntos para a Índia, onde a mãe dele vem a morrer na Índia, exatamente na cidade de Mari, com 66 anos de idade. Porque depois a história de Maria subir aos céus foi uma invenção da Igreja já nos séculos posteriores. E agora o que é que eles vão inventar? Agora a gente vai esperar para ver. Aliás, deve ser qualquer ritual parecido com vacina. E sabem porquê? Porque o Papa diz que vacinar é um ato de amor, não é o que ele diz? Pois. Então não sei se a celebração do sacrifício que fizerem para ser votado, se será alguma seringa, se será algum frasco de vacina, não sei o que é que será, se será uma caixa de comprimidos, não faço ideia. Que não comecem, mas a querer sacrifícios. Já falta um pouco. Já é um sacrifício ter que os aturar presentemente com tudo aquilo que vem. Doutor, eu vou aqui ler. Diga. Vou aqui ler uma anotação que consegui fazer. Eu li a determinada altura no Facebook uma coisa estranha. E a coisa estranha era em grego. Eu acho que era em grego. E de repente, dou-me para aquilo, pus lá um boneco a rir-se, lá o emoji, e disse: percebemos tudo. Pronto. E aquilo esqueceu completamente. Eu agora recebo uma anotação, uma mensagem, e aquilo, isto estava escrito. Cada frase que eu li é uma frase em francês, uma frase em inglês, uma frase em francês, uma frase em inglês. Foi como é que mandaram isso. Dizer o que é que poderá ser isto, que eu achei estranho. Mandaram-me assim, em letras grandes, tudo, Scarab. Depois, por baixo, Supreme Commander. É Comando Supremo. Sim, sim, sim. Lendo que tomei nota. Atmospheric Reconnaissance. Reconexão atmosférica. Exatamente. Alliance Base. Como? Isto é tudo a mesma frase. Alien quê? Atmospheric Reconnaissance, Alliance Base. Base da aliança, sim, sim. Depois, reticências, first page. Como? First? Page. Página. Página, sim.
Airspace. Depois, em letras todas grandes, por baixo, Consortium Satellite, Satélite consórcio, sim. em inglês. Depois, por baixo, continua Coordinated Observational. Depois, Reconnaissance Espacial. Reconnaissance? Geoespacial. Já o fiz. E por baixo, Observation Position. Indicate Network Scorpion, com letras muito grandes. E Ok. o que é isto? Portanto, a parte do Network Scorpion, portanto, será um tipo de trabalho que estará a ser feito sob a direção de Escorpião, com a constelação de Escorpião, é o que eu calculo. A não ser que o Scorpion seja alusivo, seja metafórico e alusivo às vacinas. Porque aqui eu tomei nota, porque eu achei estranho, eu não conseguia saber, eu queria saber o que é que eles faziam, ou onde é que viviam, e se dizia lá Grécia, outra coisa. E não conseguia entrar. E depois de tentar várias vezes, vi outro fulano, muito estranho que achei, e ele disse, fica com esta. Sabem que eu li isso. Mas o outro, para ele, manda lá um comentário, fica com esta. E fiquei a pensar nisto. E disse, membro da Global Meditation Scarab. Pode ser também isso. Pode. Ligado à vacina. Pode, porque aquela visão do Apocalipse dos gafanhotos, Sim. os gafanhotos que vêm e que ferem a carne dos homens durante vários meses seguidos, ferem, mas mordem como se fosse a mordida de um escorpião. Está lá escrito isso. Os gafanhotos com cauda de escorpião. Até está escrito isso. É vacina. É alusão à vacina. E o que é que isto quererá dizer tudo? Por isso, isto é a tradução daquilo que estava lá em textos. Pois. Por isso eles estão a dar alguma mensagem a nós. Exato. Porque eu não percebo nada disto. Atmosférico, reconhecimento atmosférico, o Supremo o Comando Supremo de reconhecimento atmosférico. Não me diga que é os gafanhotos que vêm aí. Portanto, pode ser observação por drones ou observação por helicópteros ou por aviões. Pois quer dizer Aliança Base. Força Aérea, pode ser. Podemos finalizar a gravação? Pode. Aliás, também, praticamente, nós já estamos também a